Bom, boa tarde. Nós estamos de volta para darmos continuidade às apresentações da nossa 25ª jornada. E a segunda mesa tem como título Psicanálise e Sexualidade. E para coordenar, eu quero chamar Paulo Junqueira, membro psicanalista, supervisor, coordenador de seminário, coordenador da Comissão Científica de Ensino da SPCRJ. Paulo. Boa tarde a todos. Queria dizer que é um imenso prazer coordenar essa mesa com o Guilherme e com a Maíra, essa mesa que, como Liliane falou, se chama Psicanálise e Sexualidades. É um prazer enorme. Essa mesa, como vocês já sabem, estava previamente programada para ser com o Guilherme Terreri e a Maria Homem. A Maria Homem teve um problema ontem, ela não está no Brasil, um problema de deslocamento, ela ia de uma cidade a outra e acalhou de ser na hora da apresentação dela aqui, então ela nos avisou que não poderia. Isso foi ontem. E ontem mesmo, nós convidamos a Maíra Moreira, ligamos para ela, tivemos contato, porque a Maíra também tem todo um trabalho a respeito que combina perfeitamente com a nossa mesa, a respeito da feminilidade, da sexualidade, das identidades, todo um trabalho. Então, a Maíra aceitou o nosso convite de ontem para hoje. Ontem, 6 horas da tarde, eu estava conversando com ela, acertamos tudo, então nós queremos agradecer imensamente a gentileza, a disponibilidade da Maíra vir com a gente aqui, conversar com o Guilherme. Maíra já conhecia Guilherme, Guilherme conhece Maíra, então casou perfeitamente, estamos felicíssimos, olha aí, Guilherme, então estamos muito contentes com a presença dos dois, eu estava aguardando esse encontro há muito tempo, acho que vai ser muito bom, né? Nós vamos discutir dentro da nossa jornada, se chama o mal-estar no mundo globalizado, o pós-pandemia, a prática da psicanálise, e aqui nós estamos pensando, vamos ver, os dois estão, eu deixei bastante livre para os dois trazerem o que eles achassem melhor dentro disso e dentro de psicanálise e sexualidades, não é isso? Gêneros, né, identidades, vamos lá, mas eles estão livres para trazerem o que eles estão trabalhando, o que eles estão pensando, que eu acho que, de qualquer forma, vai ser muito rico. O primeiro a falar vai ser o Guilherme, né? E depois meia hora, e depois a Maíra, e depois a gente abre. Quem tiver questões, por favor, coloque as questões no chat, que eu vou receber questões. Evidentemente, não dá para responder todas, para passar todas as questões, mas as que eu receber, eu vou tentar passar para os dois no final da fala dos dois, é isso? Então, primeiro eu vou dar as credenciais de cada um, conforme eu recebi. O Guilherme Terreri, que também é Rita Von Hunt, não é isso? A Rita Von Hunt, pelo que eu já ouvi, é uma persona do Guilherme. Então, nesta pessoa pode se apresentar como Guilherme Terreri ou como Rita Von Hunt, mas é a mesma pessoa. Rita Von Hunt não é um personagem que qualquer pessoa possa fazer, é uma persona, não é isso, Guilherme? Eu já ouvi Guilherme falando isso, então temos o Guilherme aqui hoje. Então, aqui, pelas credenciais, Rita Von Hunt é a persona drag do ator e professor Guilherme Terreri. Com formação em artes cênicas pela Unirio e língua e literatura inglesa pela USP, Rita conduz, através dos estudos de cultura, discussões com seu público sobre temas sociais com horizonte emancipatório radical. Rita tem atuado no cinema, no teatro, na TV e no YouTube, com o canal Tempero Drag, além de seus trabalhos como colunista na Carta Capital e videocolunista em uma série de outros meios. Então, são uma pequena apresentação aqui de Guilherme ou Rita. E Maíra Moreira, que nos deu a honra de recebê-la aqui hoje como psicanalista, como palestrante, é psicanalista, doutora pela PUC Minas e autora dos livros O Feminino é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. Esse é um livro, e o outro é Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade. Né? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra primeiro ao Guilherme, fim da fala do Guilherme, vou passar para a Maíra, tá bom? Com você, Guilherme. Ai, gente, muito obrigado. Quero começar, então, essa fala fazendo uma saudação e um agradecimento enormes. Paulo Junqueira, muito obrigado por ser
da nossa mesa, por nos introduzir, nos apresentar. Também agradecer a Liliane, que está aqui conosco, mas grandemente a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, que está possibilitando essa jornada de debate, formação, discussão. Eu sempre gosto de falar debate e deformação, eu não acredito em formar, né? Acredito em deformar. Será que estou influenciada pelo Jacques Derrida? Devo estar, mas hoje a gente vai bater esse papo juntas. Bom, o que eu pretendo fazer aqui? A gente tem diante de si uma tarefa mais ou menos hercúlea, que é, em 20 e alguns minutos, fazer uma transmissão que possibilite algum tipo de provocação e desdobramento, né? O intuito dessa fala é que ela seja capaz de produzir alguma coisa, mas acredito também que de deslocar algo. Vou explicar o que vou falar e aí vou falar. Então, o que vou falar? A minha transmissão hoje, ela está organizada a partir de um evento que aconteceu muito recente, que foi uma aula que eu dei no Fórum do Campo Lacaniano, aqui em São Paulo, e eu dei essa aula junto com uma psicanalista daqui de São Paulo, lacaniana, uma grande amiga, que é a Ana Laura Prates, também pesquisadora em gênero, que tem um livro, né, sobre deslocamentos das feminilidades, né, a subversão das feminilidades, e aí essa minha aula, essa exposição que eu fiz lá, era sobre o conceito de local de fala, sobre algumas teóricas do feminismo negro, e sobre a ideia de outro, a partir né, a gente tem que voltar para o Hegel. Hegel, Sartre, Beauvoir, e aí pensar na Spivak, né, naquele texto clássico dela do início dos anos 80, Pode o Subalterno Falar. Essa exposição, ela gerou, naquele momento, no momento da aula, uma contribuição muito interessante de um psicanalista que estava nos assistindo, nos acompanhando, que estava lá conosco, né, nesse dia, na sala, que fez uma questão sobre se era, mas a gente não teve tempo de discutir isso, é isso que eu vou tentar discutir aqui. Se era possível retomar alguns trabalhos da psicanálise brasileira, em especial o Antônio Quinet e o Marco Antônio Coutinho Jorge, naquele livro, acredito que é um indesviável para a discussão, As Homossexualidades na Psicanálise, né? A história da despatologização da psicanálise. Mas quando essa pergunta lá foi feita, no chat, a gente não tinha mais nenhum tempo para discutir, para debater. Ontem, eu estava com um amigo meu, que é um psicanalista aqui em São Paulo, que é o Henrique Vicentini. É um grande amigo meu, a gente trabalha junto, tem um podcast chamado Mesa da Vida. Quem tiver interesse de conhecer o Henrique, ele também faz um trabalho de divulgação da psicanálise através da rede social, dá muita formação, é um professor universitário, enfim, uma pessoa que eu tenho grande admiração. E ontem, durante esse almoço com o Henrique, eu reformulei a fala que eu faria aqui hoje. Então, vou dar início, por assim dizer. O que eu pretendo nessa transmissão é tentar pensar de que forma, em especial essa questão, de que forma as escutas que vão sendo oferecidas pela psicanálise estão cumprindo o seu papel, né, o papel demandado da psicanálise, de estar à altura do seu tempo. Será que é possível, né? Será que é possível que a gente volte para o seminário 7 do Lacan, a ética da psicanálise, e se indague se a psicanálise tem estado à altura do seu tempo? O que será que eu estou querendo dizer com isso? Tem essa carta
de 1935, que o Freud recebe da mãe de um homem homossexual, né? Quem localizou a discussão do Coutinho, né, a qual eu me referi há alguns minutos, já imagina o que eu vou fazer. Mas essa carta tem um livro interessantíssimo, eu estou com ele aqui em mão, só me dá um segundo para eu mostrar na câmera, que é o Caro Doutor Freud, né, publicado pela Autêntica. Tem texto do Pedro Ambra, tem texto do Dunker, tem texto da Márcia Tiburi, enfim. Uma série de intelectuais da professora Guacira, uma série de textos fundamentais de intelectuais no Brasil que estão, de alguma forma, pensando essas intersecções de psicanálise com teoria crítica, de psicanálise com teoria social, das teorias de gênero e a psicanálise, né? Falei do texto da professora Guacira porque ela é uma das intelectuais mais importantes que a gente tem no Brasil, fazendo essa discussão desde o início. Professora Guacira Lopes Louro. Enfim, existem duas epígrafes nesse livro que eu vou ler aqui. A primeira é do Freud. Não existe no inconsciente nenhum índice de realidade, de tal modo que não é possível distinguir uma da outra, a verdade e a ficção, investida de afeto. O Jacques Lacan diz o seguinte: a verdade tem estrutura de ficção. Tem um texto muito famoso do Lacan, do início dos anos 50, Função e Campo da Fala e do Discurso na Psicanálise, no qual o Lacan ele vai debater conosco, vai nos ensinar, por assim dizer, essa ideia da emergência do conceito de verdade naquilo que existe dessa partilha transindividual dos sujeitos do conceito de realidade, do conceito de verdade. Mas, como o Freud e o Lacan já estão nos dizendo há bastante tempo, isso que a gente chama de realidade, ela está contaminada, por assim dizer, pelo registro do simbólico e do imaginário, né? A partir do momento que a experiência é significada, né, pela linguagem, pela memória, pelo afeto, ela passa por um filtro que faz com que o objetivo se torne subjetivo, né? As nossas vias de acesso à realidade são subjetivas. Então, vou voltar. O intuito dessa transmissão é tentar discutir de que forma a psicanálise, agora, ela passa por um impasse. E hoje eu tenho uma alegria imensa de estar aqui com a Maíra, porque além de eu achar que é uma das intelectuais de grande porte do nosso tempo, né? Pedro Ambra está fazendo um trabalho também que eu acho que vai deixar frutos durante muitas gerações. O trabalho que eu acompanho da Maíra há muito, ele está à altura do seu tempo. E a Maíra é uma dessas pessoas. É sim, amiga, para. E é porque a gente está com a câmera aqui e eu estou vendo ela enquanto eu falo. E a Maíra é uma dessas pessoas que está pensando essa questão que eu estou tentando introduzir aqui para a gente. Então, bora lá. De que forma as escutas psicanalíticas, elas, como alguém que está vindo do campo dos estudos de cultura, elas estão sempre enjauladas no seu tempo. Elas são sempre fruto do seu tempo. No entanto, ser fruto do seu tempo não tem direção, não tem apontamento dado. O levante nazifascista na Europa do início dos anos 30 é fruto do seu tempo. O Freud, em 35,
respondendo à mãe de um homem homossexual que questiona o professor e doutor, né, o professor e médico, o intelectual, o homem de cultura, o homem de letras, Freud, sobre o seu filho, é um homem de seu tempo, só que ele está à altura de seu tempo. É importante que a gente entenda, né, que quando a gente está falando sobre o início dos anos 30, a gente está pensando uma realidade com a qual a gente, de certa forma, flerta agora e se horroriza com ela, né? A gente está vendo não o retorno de um recalcado, eu sempre brinco, né? Mas o retorno do fora-cluído, o bolsonarismo, eu faço piada em sala de aula, que é o retorno da fora-clusão. Mas a gente está há quase 100 anos do fascismo histórico. E essa nova vertente fascista com a qual a gente se depara, ela vai deixar muitas cicatrizes sociais. Como a psicanálise vai dar cabo de resposta a essas cicatrizes, também é uma questão. Ainda, e isso eu acho que é super importante de ter como um ponto, ainda que a psicanálise não deva ser tomada como, não possa ser lida na chave de uma teoria de gênero, todas as teorias de gênero dialogam com a psicanálise. Então, é a primeira vez que a palavra gênero é utilizada pelo Robert Stoller, está nos anos 60, 68, está em contato íntimo com a psicanálise. A primeira vez que o termo gênero é traduzido para as ciências humanas, através de uma antropóloga da cultura estadunidense, a Gayle Rubin, em 75, ela está em diálogo com a psicanálise. Ela vai retomar Freud e Lacan. Ela vai brigar com os estruturalistas e, claro, os pós-estruturalistas, de alguma forma. O trabalho da Butler, do Preciado, do Foucault, da Monique Wittig, estão todos em diálogo com a psicanálise, um diálogo crítico, né? Um diálogo repleto de tensões e que produz deslocamentos. É impossível que a gente pense que a psicanálise sairá a mesma deste embate. Ela não sairá. Tem uma psicanálise que aponta sinais de óbito. A teoria queer não a deixará de pé. E aí o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte, vou voltar para a carta ainda, quero retomar o Coutinho em um texto dele para tentar falar disso que eu estou falando. Mas eu vou direto para o final da minha fala. Enquanto, né, eu sou um entusiasta da psicanálise, não sou um psicanalista, eu olho para a psicanálise como um analista do discurso. O uso que eu faço da psicanálise é pensar a psicanálise como um flanco de teoria social, né? O próprio Freud está fazendo isso nos seus 3 textos sociais, né? Pensar de que forma existe uma área entremeada da psicologia discursiva, da psicologia social, da antropologia, que interessa muito a psicanálise, que a psicanálise contribui e gera contribuições e pega contribuições dele. Então, quando a gente retoma o Freud e pensa naquilo que ele nos ensinou, brincou conosco, né? Porque é muito bem-humorado que ele se coloque ali dentro, mas quando Freud fala das 3 feridas narcísicas, né? A ideia da derrubada do geocentrismo. Então, os trabalhos do Copérnico, do Galilei, que trazem à humanidade uma ferida narcísica da qual ela nunca vai se recuperar. A ideia de que a Terra sequer é o centro deste sistema solar. Que esse sistema solar agora, né, é completamente relevante nesta galáxia, e que esta galáxia é completamente relevante neste universo. Então, uma primeira ferida narcísica é essa ideia dessa descentralização da Terra como.
uma segunda ferida narcísica que vai ser produzida ali no 19, né? Então a gente está fazendo um grande salto histórico. E essa segunda ferida narcísica, que seria a compreensão de como a teoria da evolução, como os trabalhos darwinistas, eles vão tirar o ser humano da sua pretensão anatural. Então, elas vão apontar que existe um elo perdido entre os primatas e os humanoides, né? Essa segunda ferida narcísica é que o Jardim do Éden, a aproximação com o divino, são ficcionais. A ideia da existência, da imagem do Criador, ela é uma ficção social. A terceira ferida narcísica, ela é produzida pela psicanálise. Quando a psicanálise chega a um dos seus conceitos fundamentais, que é o inconsciente, né? A ideia de que não somos senhores e senhoras das nossas ações, palavras, pensamentos, respostas, negações, sensações. Aqui, né, como alguém falando de teoria de cultura, eu acho que um dos melhores desdobramentos da terceira ferida narcísica é a dialética negativa, né, que o Adorno e o Horkheimer vão fazer como uma crítica à racionalidade. Pensar, e aí tem um artista chileno, Alfredo de Aar, que tem uma obra chamada Outras Pessoas Pensam. E tem um texto que acompanha essa obra que diz que a gente vai para sempre ter que lidar com o fato de que a mesma França que produz o iluminismo convive muito bem com a escravidão. Qualquer elogio à racionalidade iluminista francesa precisa se haver com o horror da escravidão. Estar à altura de seu tempo vai nos defrontando com essas questões, né? Que mesmo dentro de um tempo, bom, existem abolicionistas na França, sem sombra de dúvida. A França é o único país que eu conheço que precisou abolir a escravidão 2 vezes, né? Durante a Revolução Francesa, e o Napoleão a reinstitui. Então, pós-Napoleão, mais uma vez, a França precisará abolir os regimes de trabalho escravo que trazem consigo uma gramática social e um regime de subjetivação e um psiquismo que olha para o outro como subalterno, como objeto, como não humano, né? Ferramenta que fala, animal, macaco, que, aliás, é uma técnica que está sendo utilizada desde que o regime colonial existe. O primeiro povo chamado de macaco na Europa são os irlandeses. São assim chamados pelos ingleses, que vão precisar de uma justificativa superestrutural para aquilo que eles produzem na infraestrutura, né? Esse regime de desumanização dos corpos da Irlanda vai passar por uma justificativa superestrutural, né? Não são exatamente seres humanos, são macacos. Estou avançando. A discussão de estar à altura de seu tempo, essa ideia da ficção e do real, a consistência que alguns imaginários de psicanalistas, escrevendo nos seus tempos, ganham em teorias totalizantes agora das transexualidades, referindo-se a ela, por exemplo, a elas, né, no singular, é um dado com o qual a gente vai ter que lidar. Eu acho que o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte, ó. A gente tem uma importante antropóloga, socióloga, ela também lidou com a psicanálise no Brasil, que é a Lélia Gonzalez, e que no texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela tem uma frase dessas né, monstruosamente impactantes, que ela diz: agora o lixo vai falar, e vai falar numa boa. Eu acho que quando a Spivak está tentando produzir uma reflexão intitulada Pode o Subalterno Falar?,
Esse título é um título falso, porque a fala pressupõe um lugar de escuta. E as nossas sociedades não produzem locais de escuta para os subalternos. Pode a Cracolândia falar? Quando poderão os corpos indígenas falarem? Quando eles serão ouvidos? Quando o genocídio que está em curso será reconhecido e revertido? Para que o subalterno fale neste regime que a gente cria como sociedade, precisa haver um local de escuta. Qual é o local de escuta que a psicanálise tem a oferecer e tem oferecido aos corpos que desafiam o sistema sexo-gênero? Então, lá nos anos 30, à medida que a gente vai passar por tudo que a gente conhece, a ascensão do nazifascismo, a queima da biblioteca do Instituto de Estudos Sexuais na Alemanha, né? A perda de décadas de pesquisa, os campos de concentração nazistas, né? Que campo de concentração parece uma colônia de férias, os campos de extermínio nazistas para os corpos que desafiam o sistema sexo-gênero, tudo isso está acontecendo ali nos anos 30. Em 35, quando Freud recebe essa carta de uma mãe que está preocupada, porque a sua preocupação é fruto de um tempo, o Freud é categórico em dizer para ela a homossexualidade certamente não é uma vantagem, tampouco é algo do qual a senhora deva se envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação, não pode ser classificada como uma doença. Essa carta só vai se tornar pública nos anos 50, né, quando ela chega no Kinsey, e enviada por essa mãe, que rasura seu nome, que adiciona um pós-escrito na carta, né, que ao encaminhá-la para o Kinsey, a encaminha da seguinte forma: junto a esta, envio-lhe a carta de um homem, em maiúsculas, bom e grandioso, o qual o senhor pode manter consigo, de uma mãe agradecida, né? A missiva, né, do Freud para essa mãe produz nela também um deslocamento, né? De uma estrutura de reconhecimento desse filho, talvez para um outro lugar. Se a vida desse filho foi feliz ou não, se ele precisou de medicamento, se ele teve o seu curso de vida brutalmente, a gente nunca vai saber. Se os seus descendentes puderam amar em outro regime, se essa mãe viveu para ver o levante de Stonewall, a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que o Freud esteve à altura do tempo em fazer esse reconhecimento, mas que a questão é se nós estamos aqui para essa nossa discussão. A Ana Freud, descendente e filha, e de novo, né, a partir daqui do marxismo, a gente faria uma piada com vocês, psicanalistas, que o Freud, perdão, foi um ato falho, eu ia falar o Marx. Mas, enfim, judeus que mudaram o mundo no século XIX, vocês podem se haver com o meu ato falho. O Marx e o Engels, no século XIX, vão escrever um livro, uma zoeira, uma piada, né? Eles são briguentos. Esse livro se chama A Sagrada Família. E eles vão olhar para os Bauer, que estão reivindicando o legado hegeliano. Nós sabemos ler o Hegel, temos ligação direta, e aí eles falam, né, virou uma religião, a Sagrada Família. A brincadeira que o Lacan faz, né, quando ele é expulso da IPA, ele fala que ele não foi expulso, ele foi excomungado, porque virou uma religião, né, tem descendente, tem uma linhagem, tem uma tradição. E a Ana Freud, ela vai manter em curso um veto a que psicanalistas homossexuais possam exercer a psicanálise. Existe uma questão ali, que eu não sei se a gente já lidou. Volto, então. Quando eu falei do Coutinho, eu tô falando, né, desse livro deles, do início, de 2013, se eu não me engano,
as homossexualidades na psicanálise, a história da sua despatologização. Né? O intuito dessa obra é voltar para Freud e Lacan e aí oferecer aos psicanalistas uma abordagem sem preconceito, né? Uma visão crítica que faça uma genealogia que mostre, olha, dentro da teoria psicanalítica não existe base para patologizar este regime de desejo, esta forma de estar no mundo. Eu gosto muito, em sala de aula eu costumo usar o Comprovante da Falta, que é um livro de um psicanalista argentino, que é o tradutor do Lacan para o espanhol, né? A gente não tinha Lacan em espanhol até o trabalho do Oscar Massota. E quando Massota escreve o Comprovante da Falta, é o resultado de um seminário que ele está dando, e ele está tentando explicar a ideia de que não é impossível dar consistência a uma naturalidade da heterossexualidade. Um aluno o interpela com uma dúvida, que ele diz o seguinte: eu gostaria que o Massota me esclarecesse algumas coisas. O que significa isso de que a pulsão não tem objeto no nosso contexto cultural atual? Tal coisa não nos levaria para certos rumos? Por exemplo, não faz com que não exista uma evolução normal até a heterossexualidade do adulto, normal e monogâmico? Se a pulsão não tem objeto, existe aí um princípio abstrato e algo não concreto, indeterminado, como se a pulsão brotasse de algo vital, biológico, indeterminado, algo que não se poderia racionalizar nem mistificar. E então, para a pulsão, seria o mesmo se houvesse um sexo ou outro, ou os dois, ou nenhum. É uma energia sublimada? E aí eu pulo alguns trechos e quero ler para vocês um pedaço da resposta do Oscar Massota, quando ele diz assim: olha, de fato, a teoria que eu tento expor permite concluir que não existe evolução segura até uma sexualidade adulta, heterossexual e normal, né? No sentido de que tal evolução seria normativa, sem ficar garantida por nenhuma legalidade de fato. As leis de fato, né, que são uma certa invenção do pensamento de política de direito, não têm lugar na teoria psicanalítica. Na teoria psicanalítica, como disse o Mário Levan, né, que é outro psicanalista argentino, não existe lugar para normalidade. Todo o espaço está ocupado pelos neuróticos, pelos pervertidos e pelos psicóticos. Talvez agora, né, campos lacanianos disputassem que as posições não são exatamente essas três, mas os neuróticos, os psicóticos e os autistas. Existem, né, campos dentro da tradição lacaniana que reivindicam a perversão como uma faceta dentro da neurose. No entanto, existe um paradoxo inerente ao campo. As pessoas adoecem, veio nos dizer o Freud, por tentarem domesticar o indomesticável. O intuito, né, nesses poucos minutos que eu tenho, é de tentar fazer uma disputa, ou um deslocamento, ou uma indagação que nos mostre que dentro da rica tradição crítica que a psicanálise nos oferece, dentro da fundamentação dessa base teórica, e a partir de todas essas outras ciências humanas que vão interpelar a psicanálise e que vão produzir cortes epistemológicos, é impossível que a gente tenha uma psicanálise que esteja relegando as transexualidades, que não apareceram na minha fala, né? Ainda estou falando sobre homossexualidades, e essa luta que está sendo feita da Ana Freud até os dias de hoje. Esse livro de 2013, do Coutinho, eu acredito que seja um peso de papel sobre essa discussão, ele encerra a discussão
Só que, no entanto, o texto que o Coutinho escreve em Caro Dr. Freud é uma aberração. Quando Coutinho fala sobre a transexualidade no singular, e aí meu tempo já se esgotou, mas ele começa a página final do seu texto dizendo: infelizmente, caro Dr. Freud, tenho que lhe dar uma notícia escabrosa. Atualmente, a negação da homossexualidade assumiu uma forma hipersofisticada, a transexualidade, termo do qual o senhor também nunca havia tido conhecimento. Alguns homossexuais são incentivados pelo trabalho dos meios de comunicação atuais e conduzidos especialmente por sua própria homofobia internalizada a buscar uma mudança de sexo do próprio corpo para apaziguar angústias e aliviar inibições. Eles buscam se adaptar à regra hetero-cis-normativa da sociedade para reduzir o desconforto consigo mesmos. É claro que alterações corporais irreversíveis podem trazer mais problemas do que soluções, tarará, ele vai continuar. Mas a minha ideia, né, infelizmente o nosso tempo é muito curto, é que a gente possa perceber que tem uma luta muito parecida àquela que o próprio Coutinho participou, de despatologização das homossexualidades, que a psicanálise parece não estar sendo capaz de fazer com a transexualidade. E é importante que a gente se indague, como entusiastas do campo, pessoas que o exercem como uma técnica de tratamento, que tipo de escuta está havendo. Porque senão a gente volta para Monique Wittig, quando no pensamento hétero, ela fortemente critica o Lacan ao falar: a psicanálise vai encontrar o que ela já plantou ali. É uma escuta que já está enviesada para encontrar o que ela já espera encontrar. E que a gente não use as primeiras décadas do século XXI para produzir transfobia através do discurso psicanalítico. Que o discurso do analista não reinstaure essa lógica de deslegitimação da humanidade desses sujeitos, né? Que essa forma de estar no mundo possa ser produtiva e não sintomática, né? Não produtora de sofrimento. Eu vou encerrar por aqui por causa do tempo e peço desculpas porque eu consumi um pouquinho a mais do que o combinado. Olá, Guilherme. Não, perfeito. Sua fala vai trazer uma série de questões. Antes de passar para a Maíra, eu só vou fazer um pequeno comentário, que é o seguinte: eu não sei se foi um lapso, mas quando você estava comentando o livro do Marco Antônio Coutinho Jorge e do Antônio Quiné, você, em vez de falar despatologização da homossexualidade, falou a despatologização da psicanálise. Eu achei ótimo. Eu não sei se isso foi um lapso ou se foi intencional, mas eu acho que isso resume a história, a despatologização da psicanálise. Que bom que você me ouviu, Paulo. Mas tá assim, depois a gente se tem vê outras com isso coisas tudo que você falou é coisas que eu venho trabalhando, e o Marco Antônio Coutinho Jorge, inclusive, escreveu alguma coisa associando a transexualidade a uma nova onda histérica, e ele apanhou muito por isso também, entende? Muito, né? Então, agora, depois no final, a gente comenta. Vou passar, muito obrigado pela sua fala, muito rica. Vou passar, então, para a Maíra, tá? É com você, Maíra, pode ligar seu microfone, que eu estou vendo que está desligado. Isso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Guilherme, também. Bom, eu deixei a minha fala um pouco mais livre, porque é sempre uma alegria enorme também ouvir o Guilherme, essa voz maravilhosa também, esse tipo de explanação e transmissão tão cuidadosa, né, com o seu ouvinte, né, que você sempre tem, Guilherme. Mas pensei em abordar algumas questões e tentar incluir algumas coisas que você foi levantando para a gente já estabelecer desde cara um diálogo, né? E, enfim, eu acho muito interessante realmente debater um pouco a questão da sexualidade, se pensar um pouco o mal-estar no mundo globalizado, o mal-estar
pós-pandemia, porque o mal-estar ele se situa justamente naquele ponto em que alguma coisa do sexual se vê impedido, né? Esse é o grande mal-estar civilizatório com o qual nós precisamos nos haver, né? E, bom, a psicanálise ela é, de fato, um objeto muito ambíguo, né? A gente vê que a gente tem dentro da teoria algum tipo de nomos, a gente não tem algo que é necessariamente normativo, mas a gente possui uma lei, né, que incide de uma forma que é muito mais categórica e libidinando os corpos, muito mais do que produzindo muitas infinitas possibilidades de existência, né, de produtividades. Então, tem esses pontos, são diferentes. E é ambíguo porque, ao mesmo tempo que existe alguma coisa que é da ordem do inconsciente, que é da ordem do sexual, que borra um pouco essas fronteiras, essas expectativas de um sujeito muito autônomo, com uma unidade bem morfológica estabelecida, voluntarioso, consciencioso de todos os seus atos. A gente tem as 1000 manifestações que o inconsciente pode trazer, mas a gente também tem alguma coisa do sexual e da experiência do sexual que é necessariamente traumática para o sujeito, independente das contingências das quais ela se dê, e que borra um pouco, inclusive, essas fronteiras assim, do que o sujeito tinha de expectativa da sua própria unidade morfológica. Então, é um objeto muito ambíguo e é por isso que é muito interessante a gente se perguntar justamente isso, né? Como pensar uma psicanálise à altura de seu tempo sem que ela deixe de ser psicanálise? E esse é um grande desafio clínico, né? Para nós psicanalistas, até considerando que um projeto político e um projeto filosófico de pensamento que, de fato, tem impacto político pode muito bem se servir da psicanálise, mas a clínica já é um dispositivo que vai operar dentro de outra lógica, né? Inclusive, para a gente não servir de garante nem para o devaneio burguês, nem para devaneio algum, né? Entendendo que existe outra coisa que está em jogo, assim, que é da ordem do singular, e por isso mesmo não pode entrar no projeto político. O projeto político precisa ser coletivo, né? Precisa ser coletivizado de alguma forma, né? Então, assim, eu achei maravilhoso o Guilherme trazer esse ponto, assim, de não haver índice de realidade no inconsciente, né, de pensar a própria questão, assim, da verdade da ficção, porque eu acho que o Lacan, ele traz um conceito muito precioso para a gente pensar tanto a diferença, né, entre a realidade e a realidade psíquica, quanto para pensar também como que a própria questão da castração, ela diz de uma inscrição do sujeito no laço social, que é a inscrição de um sujeito sexuado, né, identificado a um sexo ou outro, dentro do laço social, né? Então, assim, a gente vê que dentro da psicanálise existe uma visada sobre o sujeito que toma, né, a diferença sexual como arqué. O que significa isso? Que toma a diferença sexual como um princípio que comanda uma certa organização dos corpos, né, dentro do laço social, que se dá justamente numa tentativa também de tentar organizar aquilo que é do campo sexual, que é muito amorfo, que é muito indisciplinado, que toma as pulsões nas suas parcialidades, né? Então, tipo assim, de pensar que existe algo no sexual que é indeterminado, né, que fere um pouco essas tentativas de organização social e de ordenação, e que existe também, ao mesmo tempo, uma tentativa, via identificação, de criar alguns lugares mínimos, né, para esses corpos. Então, a noção de nome do pai, ela é uma noção muito cara a nós, porque ela tenta condensar um pouco isso, né, tipo assim, tanto a questão de até onde o princípio de realidade ele funciona ou não para um sujeito, quanto se alguma coisa da castração que está ligada à identificação sexuada incidiu ou não sobre o corpo de determinado sujeito, né? Então, assim, é uma noção importante que mostra também, tipo assim, como que esse sujeito vai se situar minimamente dentro do laço, quais são os arranjos que ele vai ser capaz de fazer a partir daí, né? Então, assim, é muito caro a gente tentar esmiuçar, né? Eu adorei o Guilherme ter trago que as teorias de gênero, as teorias queer, elas são teorias interessadas na psicanálise, e de pensar também como que
pensar o sexual renova todo um campo da filosofia. Então, não são só as teorias queer, as teorias de gênero, né? Assim, toda tradição da filosofia francesa contemporânea, que era uma tradição interessada, desde sempre, em pensar o sujeito, vai tomar o sexual justamente para pensar isso, o que borra, né? O que possibilita outras formas de vida, o que tensiona aquilo que está muito bem estabelecido e colocado. A gente vai ter autores como Levinas, Bataille, Barthes, né, que vão se debruçar alguma coisa, inclusive para pensar o que seria um certo estilo, né, do masculino, um certo estilo do feminino, o que isso possibilita em termos de existência, né, o que isso possibilita em termos de política. Então, eu acho interessante voltar um pouco assim do porquê que a diferença sexual, né? Tipo assim, como que a diferença sexual se tornou um pressuposto, né, para o reconhecimento, tipo assim, como que ela galgou o lugar de ter a aparência de ser a primeira diferença com a qual o sujeito vai ter que lidar, de ser a diferença mais necessária para que, de fato, a gente consiga ter uma organização mínima do corpo sexuado, para ver esse corpo sexuado dentro do corpo social, a ponto de a gente ver, inclusive, alguns autores dentro da psicanálise acreditando que caso os movimentos queer vinguem, né, de alguma forma, a gente vai estar numa perversão generalizada, nós vamos entrar em um estado psicótico, pré-edípico, infantil, né, tipo assim, usando o termo infantil da forma mais depreciativa possível, né? Então, a gente pensar um pouco desse medo, né? Que isso vai instaurar uma certa zona de anomia, as pessoas não vão conseguir se localizar minimamente, vai criar um sentimento de desamparo e de devastação, com o qual o sujeito não vai conseguir se fazer minimamente representar, né? Então, a gente vê um pouco, e isso disso, tá a questão da diferença sexual. Então, o que é importante a gente pensar a diferença sexual? Como que ela galgou esse lugar? Ela é forte o suficiente para ter esse lugar de ordenação na nossa cultura. O fato dela ser forte o suficiente não significa que ela é necessária, né? O fato dela ter a aparência de ser a primeira com a qual um sujeito vai saber não significa que ela seja de fato a primeira, né? Até porque quando o Lacan vai pensar, por exemplo, o estágio do espelho, ele vai falar que a primeira coisa com a qual o sujeito vai ter que saber, e é por isso que o binarismo também se faz presente na psicanálise, mesmo havendo psicanálise que falam não está presente, mas está presente de alguma forma, porque o binarismo ele é o quê? Ele é a mínima codificação possível, né? Então, assim, quando a gente pensa 1 e 0, presença e ausência, o 1 e o 0, eles não são nem opostos, nem complementares, né? O oposto de 1 é menos 1, mas eles criam um mínimo critério de decidibilidade entre dois termos, né? É por isso que importa alguma coisa aí, para o sujeito conseguir constituir minimamente algum tipo de... ou constituir minimamente um corpo, né? Um corpo que seja seu e que o separe, inclusive, dos objetos do mundo, né? E isso no sentido mais amplo possível, que a gente pode, inclusive, pensar o outro enquanto um objeto. Então, assim, a temática do sexual e da diferença sexual, ela é muito cara à psicanálise, e ela se tornou cara a toda uma tradição política, hoje em dia também, justamente por encontrar aí alguma possibilidade de tensionar as nossas formas de existência para além daquilo que já está estabelecido, já está dado de alguma forma em termos de moral e em termos de ordenação de mundo, né? Então, assim, eu achei muito importante, Guilherme, trazer isso, assim do que tipo de escuta que nós estamos oferecendo, porque se os psicanalistas ficarem muito apaixonados, né, muito crentes que a diferença sexual de fato existe, eles ignoram, inclusive, que para o inconsciente a existência de alguma coisa é a existência do pênis, é a existência do falo. Há só um sexo, né, que está sendo enxergado, que está sendo minimamente colocado enquanto possível ali, né? Então, assim, tentar forçar algum tipo de inscrição, algum tipo de gramática, inclusive dentro da clínica, né? Tipo assim, essas são questões do feminino, essas questões são questões do masculino, mesmo que a psicanálise não seja uma teoria de gênero,
a psicanálise acaba, sem perceber, fazendo gênero nessa torção. Então, o Freud ele é muito interessante, porque quando ele vai falar de feminilidade, ele faz gênero, mas quando ele começa a esbarrar do rochedo da castração, quando ele vai falar de pulsão, quando Lacan vai falar de gozo, né? E aí a gente pode até se perguntar se o gozo masculino ele é de fato um gozo totalmente simbolizável, ele continua sendo gozo, uma vez que ele está todo dentro do simbólico, sobre alguma coisa de real aí, sobre alguma coisa em termos de acontecimento de corpo, de indeterminação, entendendo que indeterminação não é algo que vai se determinar em algum momento, é algo que é próprio de um limite lógico que o real impõe, né, ao sujeito, assim, uma impossibilidade de recobrir isso com imagens ou com palavras, né? Então, assim, eu achei muito preciosa a fala do Guilherme, da gente pensar um pouco assim, de como que isso influi a nossa escuta e como que a psicanálise ela é interpelada, interrogada pelo movimento feminista, interrogado hoje em dia, inclusive, sobre as questões de raça, né? E como que ela pode responder, né? Mesmo que ela não responda diretamente, ela vai tensionar alguma coisa no próprio campo, sem deixar de ser psicanálise. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante que a psicanálise mantenha, sim, um ponto de legitimidade em relação às demandas que são endereçadas. Isso é uma coisa que a gente já testemunha na clínica, né? Tem momentos que os analisandos eles trazem, às vezes, uma lista de desejos, né? Eu quero isso, eu quero resolver minhas questões com a minha mãe, eu quero melhorar o emprego, né? Mas, assim, eles endereçam isso na análise, porque a análise permite também que o sujeito ele coloque a fala em movimento, né? Tipo assim, que ele possa desejar dizendo com todas as letras, sem que isso necessariamente signifique que o analista vai atender ou não a demanda dele, né? Então, tipo assim, isso força o sujeito a fazer outra produção, inclusive de si, né? Outra tessitura do que é possível para ele, né? Que ele se surpreenda falando quando ele daquilo que ele não sabe, não daquilo que está muito bem colocado, muito bem organizado, igual a gente encontra em qualquer discurso que é muito acadêmico, qualquer discurso que é muito político, são discursos só apaixonantes, né? Esses não são só discursos apaixonados, são discursos apaixonantes, eles têm essas capturas a nível do corpo, né? Mas o que cada sujeito vai construir para si, isso não dá para ser universal, né? Isso aí já é da ordem do singular. Que ele encontra esses outros caminhos também dentro da política, isso não impede, né? Eu acredito, inclusive, que dentro das saídas para o mal-estar feminino da época de Freud, a gente tem tanto o feminismo quanto a clínica psicanalítica. E um não impede o outro, ou não interfere no outro de forma de falar assim, ou um ou outro, né? Tipo assim, a gente pode, enfim, seria até uma simultaneidade ao invés de um binarismo do tipo ou um ou outro, né? Não precisa ter esse critério de decidibilidade, como se uma saída fosse melhor, ou mais interessante, ou mais produtiva. Mas, assim, é interessante pensar trazer a questão da legitimidade para dentro da clínica, para que a gente não faça também uma clínica que seja feminista, por exemplo. Porque se a gente fizer isso, a gente faz uma clínica com um certo ideal de sujeito para o final da clínica, né? A gente já faz isso construindo uma certa visada. Agora, eu acho que, mesmo independente disso, da gente manter a posição de legitimidade, é preciso também estar atento ao que vem do campo do outro, interpelando a psicanálise, que tem a ver com se há um certo preciosismo ou uma certa moralidade dentro do campo ainda da psicanálise em relação ao corpo. E aí você trouxe um fragmento de um psicanalista, eu não cheguei a ler o texto inteiro, então eu vou comentar só esse fragmento, porque eu acho que não seria honesto falar mais do que isso, mas pensar também, assim, bom, existem também psicanalistas dentro da tradição milleriana, por exemplo, que fazem umas colocações que podem ser um pouco apressadas, inclusive em relação às transexualidades, né? É de pensar, por exemplo, que uma saída a nível do corpo seria uma saída mais precária, ou menos interessante, né? Porque o que o Marco Coutinho Jorge faz nesse trecho que você colocou, falando que a transexualidade era uma negação
da homossexualidade. Ele faz que a transexualidade seja mais normativa do que aquilo que é socialmente aceito e estabelecido enquanto normal, né? E a gente vê vários movimentos, assim, inclusive são movimentos muito violentos e reacionários dentro, inclusive, do próprio campo das sexualidades, né? A gente vê, por exemplo, algumas pessoas trans que nomeiam as pessoas bissexuais, enquanto as pessoas são as mais transfóbicas, né? Porque é como se fosse assim, vocês acreditam na diferença sexual, vocês acreditam no binarismo, por isso vocês são bissexuais. Então a gente vê assim, bom, a que serve esse tipo de lógica? O que isso produz? Como que isso é interessante ou produtivo? Para a psicanálise, nós temos, por exemplo, mulheres cis, psicanalistas, falando que, bom, eu sei que a mulher não existe, eu me sirvo dos semblantes da feminilidade, eu jogo com eles de acordo com o quão interessante, eu não sou toda mulher, eu não sou toda mãe, eu não sou toda nenhuma designação ligada ao feminino, né, necessariamente, né, eu posso transitar pelos semblantes com maior maleabilidade, e ao mesmo tempo pensar assim, bom, mas aquela mulher trans, ela provavelmente é uma mulher psicótica, porque ela não se dá conta disso, ela acredita demais na identidade, ela não percebe que isso tem estrutura de ficção. Então, as pessoas falam, elas produzem esse tipo de discurso sem perceber que isso é muito violento. Quando se trata, por exemplo, de crianças transexuais e de adolescentes transexuais, fica ainda pior, porque aí fica uma resposta na clínica, às vezes, que surge muito assim, porque a gente precisa inserir para o sujeito uma suspensão da ordem temporal, dessa urgência, para que ele possa trabalhar essa questão com menos angústia. Agora, para um sujeito, às vezes, assim, que está passando por um processo onde ele poderia, inclusive, se hormonizar mais cedo, né? E não ficar um corpo tão abjeto aos olhos do outro, né? Alguns corpos trans desejam, de fato, ter essa passabilidade, justamente para não sofrer tanta violência, não serem tão interpelados, né, em relação assim, a quem eles são, se isso é uma escolha ou de alguma forma. E aí você vê assim, bom, de quem que é essa demanda por mais tempo? Essa é uma demanda do analista ou do sujeito? Essa é uma demanda do analista que sabe que o tempo que se dá dentro da clínica é o tempo lógico, mas aí diante de uma criança ou adolescente vai falar assim, não, o tempo é o tempo do desenvolvimento, é o tempo linear, é o tempo cronológico, é o tempo do relógio. Então, assim, essas questões precisam ser colocadas e debatidas com mais carinho e cuidado, inclusive pelos psicanalistas, né? Ao invés de a gente também ficar muito apaixonado pela própria psicanálise. Bom, acho que eu toquei mais ou menos os pontos, já me deu, acho que o horário, né? Aí acho que pode continuar esse debate, assim. Ok, muito obrigado, Maíra. Eu vou abrir também para perguntas, vamos ver se eu recebo aqui as perguntas, e eu queria, então, só fazer algum comentário. Eu vou contar uma história, não sei se isso tem a ver. Outro dia eu soube de um garotinho de 12 anos que chegou em casa e falou assim, vovó, eu sou bissexual. Aí a vovó falou assim, mas por que, meu netinho, você está gostando de algum menino? Ele falou, não, vovó, eu sou bissexual. Era uma posição política dele, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que não aconteceria há algum tempo atrás, né? O garoto querendo dizer, eu não sou um heterotop e tal, era uma posição política. Eu fico achando que a psicanálise tem a ver com isso, né? Embora os psicanalistas pós-freudianos, né, patologizaram tanto a questão da homossexualidade, mas eu fico pensando, porque senão fica uma coisa assim, como se só os movimentos sociais é que trouxeram uma tentativa de despatologização, mas eu acho que a psicanálise também pode ter ajudado. Diferente dos pós-freudianos, né, que até patologizaram a homossexualidade. Na questão da transexualidade, também é uma coisa que eu trabalhei lá com um grupo que a gente tinha na SPC, né, na sociedade, de que muitos analistas lacanianos, né, mais ou menos do ano 2000, tal, patologizavam, ligavam a transexualidade muito à psicose, né? Existem vários autores lacanianos que vão ligar
a psicose. E, após isso, um tempo depois, 2015, há, inclusive o Quiné, vários outros autores, quer dizer, o Quiné é essa nova geração aí, despatologizando a transexualidade, tentando dar... Então, agora tem vários autores lacanianos, já tem um que até brinca, é Translacan, né, que aí já ficou tão que é o Translacan. Então, eu acho isso assim, é a leitura que se faz da teoria, como é que a gente estava lendo a teoria por causa dos movimentos sociais, ou a teoria, que é um pouco o que a Maíra está falando, ela tem uma base, ela tem algo na qual ela se fia, ela tem a sua coerência interna, mas ela tem que acompanhar o tempo, que é muito o que o Guilherme... Né? Nós vamos acompanhar psicanálise das suas bases. Mas também a gente fica vendo quais são as bases da psicanálise que não podem ser ameaçadas pela modernidade, né? pelo social, pelo que nós... Mas é uma questão, né? Ou a psicanálise acompanha, ou então a gente vai... Agora, as coisas são tão complexas, porque até isso, o Marco Antônio, que escreve um livro sobre a despatologização da homossexualidade junto com o Quiné, tem essa outra fala de que ele diz que a transexualidade pode ser uma defesa contra a homossexualidade, então aí fica... Então, isso é complicado, né? E outro que também, isso que eu falei, o Marco Antônio fez uma associação num trabalho dele com a Natália, juntando a transexualidade a uma nova onda histérica, né? Se era uma histeria, como acontecia, e ele foi muito atacado por isso. Tal. Então, fica também até que ponto a teoria cede aos movimentos sociais, ela tem que se adaptar, mas perdendo a sua identidade também, ou não, ou se a teoria... Porque essas leituras, tanto lacanianos, que em 2015 estão lendo Lacan, dizendo você pode ler Lacan sem patologizar a transexualidade, ou você não pode fazer isso, tem uma estrutura da teoria que não vai permitir isso, que seja lá o que for, for a oclusão do nome do pai, quer dizer, dado alguns dados da teoria, eu tenho que dizer que isso é uma patologia ou não. Enfim, é um comentário. Enquanto eu não recebo as questões aqui, também pergunto a vocês se querem falar mais, né, comentar alguma coisa. Eu brinquei, aquela despatologização da psicanálise é ótimo. Há um tempo atrás, nós tivemos uma jornada que se chamava A Psicanálise Normatizada e a Posição do Perverso, né? Dizendo que a psicanálise estava normatizada e tal, e eu escrevi um trabalho que eu inverti, botei assim, a perversão normatizada e a posição do psicanalista, quer dizer, era uma inversão para justamente nessa interseção. Como é que essa sexualidade, os movimentos, etc., questionam a psicanálise? Como é que a gente vai fazer isso? Eu contar uma história que eu já contei outra vez. Uma psicanalista uma vez falou assim, se entrar uma trans no meu consultório, eu digo que eu sou dentista. Eu achei isso, entendeu? Ela disse, eu não sei lidar com isso. Eu sou uma psicanalista muito experiente, dizendo eu não tenho recursos, né, teóricos, seja lá o que for, para lidar com isso, né? Então, é isso, eu passo a palavra a vocês, quem quiser comentar. Paulo, o que eu queria falar é que naquela primeira turno de fala, eu fui construindo, mas não cheguei a dizer, né? Quando eu levanto, né, as 3 feridas narcísicas, o que eu imagino, né, que possa ter ficado subentendido, é que existe uma 4ª ferida narcísica, né, que o Freud não viveu para ver. E essa 4ª ferida narcísica, eu acredito que vai sendo produzida, em especial pelo Foucault, mas pelo pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo vai produzir uma 4ª ferida narcísica, que é tirar a consistência desses termos da diferenciação sexual homem e mulher, né? Falar para a gente, mulher é uma posição discursiva, homem, né? Falar para a gente, são campos, né? O campo fálico e o campo do não todo. O que eu tentei, né, é falar que a gente agora tem que se haver com uma 4ª ferida narcísica, que é a história da sexualidade, né? Que é entender, a gente não conhece um livro chamado A História do Figo, a gente não conhece um livro chamado A História da Grama, porque o que é natural não tem história, né? Mas agora, com o acúmulo que a gente tem
de teoria social, de antropologia, de estudo de cultura, é entender que homem é uma ficção produzida por alguns povos. Mulher é uma ficção produzida. A gente tem povo no Brasil, povos indígenas, povos originários, que fazem a diferenciação social do corpo através do corte de cabelo. Darcy Ribeiro se debruçou sobre um desses povos, mas como Darcy Ribeiro não dominava o conceito de gênero, ele vai falar sobre os membros desse povo como um homossexual feminino. Então, a não dominação do conceito de gênero pelo antropólogo Darcy Ribeiro é incapaz de produzir, na visão dele, o fato de que aquela cultura partilha o conceito de que aquele corpo é uma mulher. Desempenha o papel mulher naquela sociedade. E a mulher é produzida por um desempenho. Quando a gente volta, né, para os estruturalistas franceses, para a antropologia, o melhor que a antropologia francesa produziu, o Pierre Clastre vai documentar uma série de povos ameríndios que tem outro sistema de gênero, que não está dado numa posição binária. Então, o que eu tentei, né, falar, não sei se consegui dizer, era que a gente vai ter que se haver com essa quarta ferida narcísica, de que a gente deu consistência imaginária a coisas que são produções ficcionais que a gente chama de real, né? Raça, classe, gênero, sexualidade, a gente os tomou como dados ontológicos do ser social. E eles são performativos, né? E eles são contingenciais, e eles estão dados por um recorte do tempo. Mas, enfim, foi isso que eu tentei. Não, Guilherme, eu acho muito bom também, pegando isso que você está falando, porque é esse ponto que eu tentei colocar da diferença sexual, falando que ela não é necessária, nem é a primeira, ela tem a aparência de ser fundante de toda uma estrutura social, né? A própria identidade, ela se liga a uma certa forma mercadoria. Agora, o que eu falei, encerrei falando assim, para a gente tomar cuidado, para a gente também não ficar, nós, enquanto psicanalistas ou interessados na psicanálise, não ficarmos também muito apaixonados pela psicanálise, porque a psicanálise é muito apaixonante. Mas, assim, se a gente ficar acreditando, por exemplo, né, que existe, de fato, né, tipo assim, uma feminilidade e uma masculinidade que se subjetiva a níveis diferentes, porque a gente tem um corpo que vai subjetivar enquanto ser penetrado e ser penetrante, a gente vê que, na verdade, o que está escondido aí é também corpos que não querem acreditar na mistura, né? Porque todos os corpos são passíveis de penetrar e de serem penetrados, né? Mas a gente vê que tem umas tentativas, né, de organizar, porque o imaginário também, tipo assim, a questão de ser imaginária não significa que não seja forte. É forte justamente porque é imaginário. É forte, consegue ordenar todo um campo social, consegue organizar minimamente uma unidade morfológica, né? Então, assim, por isso que fornece uma imagem para o sujeito se identificar minimamente, né? Por isso que a gente vai ter psicanalistas que pensam assim, bom, mas sem isso a gente vai ficar num plano completamente amorfo, né? Tipo assim, sem limites, né? Não vai ter dentro e fora, né? É nesse ponto que a psicanálise também se distancia, por exemplo, das leituras da esquizoanálise, né? Que para Deleuze não tem dentro e fora, mas para a psicanálise, mesmo que tenha, né? Tipo assim, igual a faixa de Moebius, que o dentro e o fora, né? Eles coincidam, né? Tipo assim, existe uma tentativa também de fazer esse dentro e fora minimamente, tipo assim, para organizar o sujeito de uma forma mínima, né? Tanto que a gente vê que vários fenômenos que parecem que a psiquiatria às vezes descreve como próprios à psicose podem acontecer, inclusive, na neurose. Nem a neurose está tão garantida e plena assim, né? A gente vê que isso extrapola. Eu acho bacana você trazer isso, a gente até teve uma discussão recente sobre a questão são visadas conservadoras sobre o sujeito, né? Então, assim, se os psicanalistas também ficarem acreditando muito na diferença sexual, né? Por exemplo, eu não tenho capacidade de atender
uma mulher trans. Não, então, talvez você acredite que uma mulher cis, né, tipo assim, tenha mais consistência, que ela exista, né, tipo assim, talvez você também pressuponha algumas coisas serão questões de sujeito por conta disso, e pode ser que não há questão nenhuma em torno desse ponto, né, pode ser que vão surgir outras questões, né. Então, assim, se o analista também ele espera ouvir alguma coisa a priori, assim, é também um analista que também não quer se ver surpreendido no set analítico. Não tem como a gente estabelecer isso, né? Tipo assim, as coisas só se dão na hora da fala, né? Na fala e na escuta. Antes disso, não existe nada, né? Tipo assim, é uma mulher, então provavelmente terá tais questões. Não, isso aí a gente já está tentando construir alguma coisa que já não é mais clínica, já não é mais psicanálise, né? Tipo assim, quando eu estou tentando trazer um pouco da questão das intervenções a nível de corpo, a gente pensar se não existe ainda dentro da psicanálise, justamente por conta, assim, de existirem, justamente por ser pela fala, né? A psicanálise aposta nisso, é pela fala, é pelo simbólico que o sujeito vai tratar aquilo que é do campo do real, né? Agora, existem pessoas que vão tratar alguma coisa que é do campo do real no corpo. Então, é a questão assim, bom, mas e aí? Essa saída, ela é pior? Essa saída, ela é menor? Sabe? Essa saída, ela tem que ser evitada a todo custo, né? Então, assim, é pensar um pouco assim, por que essa visada sobre o corpo? Por que essa visada tão desenvolvimentista, assim, das transexualidades na infância e na adolescência, né? Era um pouco... É isso que eu fico pensando, às vezes, assim, por que tipo, de quem que é essa demanda de mais tempo? É do analista? É o analista dentista que apareceu aí, né? Antes, eu vou passar umas perguntas que eu já estou recebendo, mas antes, Maíra, só para depois, se essa organização mínima binária do 0, do 1, do claro e do escuro, etc., e tal, que você está dizendo, né, uma mínima organização de algo, se não acaba se perpetuando, não minimamente, mas muito intensamente, entende? Que se perde essa coisa do mínimo para uma afirmação muito grande da binariedade, né? Isso, mas depois você comenta, eu vou passar uma pergunta aqui do Alexandre Jordão. Uma questão. Sempre me pareceu que a insistência de Freud na bissexualidade constitucional do ser humano, FLIS, representa um engessamento da própria plasticidade da noção de pulsão apresentada pelo próprio Freud e acaba despotencializando sua própria natureza anárquica. Continuando, vocês concordam que seria mais produtivo conceitualmente falar simplesmente em sexualidade e suas infinitas formas de organização, apresentação e vivências? Essa é a pergunta, ficou clara? Então, enquanto quem quer responder, Guilherme? Eu vou tentar contribuir de alguma forma, mas tenho mais curiosidade de ouvir a Maíra. Só me repete o nome dele, Paulo, por favor. É o Alexandre Jordão. Alexandre, tendo que tudo que existe entre nós é um mal entendido, eu vou ver se eu entendi, eu vou te falar o que eu entendi da sua pergunta. A forma mais útil que eu acho que posso te responder é o que o Derrida está fazendo com o Lévi-Strauss. Então, bora lá. Quando o Lévi-Strauss prepara os volumes de O Cru e o Cozido, o Lévi-Strauss está, de alguma forma, reiterando essa lógica que aparece na sua pergunta, mas que a Maíra está trazendo para a gente como estabelecimento dessas categorias fundamentais para pensar. Então, quando o Lévi-Strauss está mapeando, por assim dizer, tá? São palavras minhas. Quando o Lévi-Strauss está mapeando o imaginário dos povos originários que ele vai etnografar, o Lévi-Strauss faz um apontamento em O Cru e Cozido de que a mitologia destes povos está povoada pela categoria do binário, né? Então, o dia e a noite, o claro e o escuro, o sol e a lua, o homem e a mulher. O que o Derrida vai fazer
a leitura do Derrida, que a Butler é herdeira, que de certa forma o Foucault estava produzindo uma possibilidade dessa incursão na teoria, é o seguinte, o Derrida fala, olha, isso é absurdo, porque um povo só é capaz, então aqui eu tenho uma cenoura, eu só posso dizer assim, oi galera, isso aqui é uma cenoura crua, se essa galera conhecer a cenoura não crua. É impossível que eu fale para um povo, isso é uma cenoura crua, se esse povo não conhece a cenoura não crua. Então, as categorias cru e cozido, elas são, a sua emergência é simultânea. Não há original e cópia. O que garante o estatuto original é a cópia. É impossível pensá-los como este vem a priori e este vem depois. Então, de novo, e aí eu acho que eu vou apanhar muito, mas eu vou dizer aqui uma coisa e já estou me desculpando, porque eu vou dizer o seguinte, o grande avanço que o Lacan está fazendo a partir do Freud é matematizar a teoria para que a gente não fique capturado no nosso imaginário. É para que Édipo não seja uma historinha do filhinho que quer matar o papai para tomar o lugar com a mãe, sabe? Não! Ele vai, através da lógica, tentar formular isso com menos imaginário possível, com menos carga. Então, volto. Por que eu estou te dizendo isso? O nome do rapaz, Paulo, eu perdi o nome dele. Alexandre Jordão. Alexandre, por que eu estou te dizendo isso? Porque a palavra bissexual que o Freud está usando talvez seja uma insuficiência vocabular daquele momento histórico. E o que eu imagino que possa ser uma leitura que não esvazia a potência da indeterminação da pulsão, é que essa ideia bissexual não chama bissexual, mas chama aberto. É o não todo. É a possibilidade de uma saída. Mas aí eu acho que é isso que eu estou conseguindo contribuir agora, ansioso para escutar a Maíra. Guilherme, eu vou pegar o gancho até do que você colocou, né? E assim, gente, o Guilherme, inclusive, prefaciou o meu segundo livro, olha, vou até mostrar para vocês, olha. Aqui. Então, assim, e eu trabalho justamente com a questão da lógica, né? De pensar... Bom, eu fiquei muito interessada em pensar se haveriam também alguma repercussão em termos de política, né? Tipo assim, se a gente poderia aplicar a tábua da sexuação também na política, o que isso informa, né? E assim, o Levi-Strauss, de fato, ele vai falar que a gente precisaria minimamente, né, a sociedade, para ela evoluir, pensar em termos de pares e de oposição, né? Então, a gente vê que tem uma tendência na tradição ocidental de ficar pensando um pouco sobre isso. Agora, de vez em quando, eu vejo que as pessoas tentam responder, criticar, né? Tipo, esse ponto, né, do 2, trazendo Spinoza para pensar o uno e o múltiplo, né? E aí vira um monismo plural, né? E tem gente, assim, são leituras que são interessantes, mas eu também não sou tão partidária delas, né? Eu acho que a gente pode pensar a que serve, né? O que descreve, né? Justamente a lógica masculina, né? O que a masculinidade ela é mitológica? Porque ela se serve, né? Desses mitos de Édipo, do mito do pai da horda, né? Que é isso, né? O mito de Édipo, ele escreve um corpo sexuado, o mito do pai da horda escreve o corpo sexuado dentro do laço social, né? Tipo assim, corpo sexuado e um corpo social. Então, você tem aí uma unidade, né? Você tem um universal, todos os homens são iguais, tem uma certa homogeneidade, né? O conceito de identificação é o conceito importante para a gente pensar o laço social e a própria identificação sexuada para Freud, né? Mas o problema da identidade é que ela se dá sempre nisso, né? O Guilherme trouxe a cenoura, né? Eu vou trazer a caneta, né? Tipo assim, para eu falar que essas aqui são canetas, eu preciso falar alguma coisa que não é caneta, né? Tipo assim, essas são canetas, essas são
esse aqui é uma borracha, são coisas diferentes. Todas elas têm a heterogeneidade do próprio gozo. Até o conceito de identificação na psicanálise ele é mais interessante que identidade, né? Porque ele é parcial, ele é fragmentário, né? Ele permite, né, tipo assim, formar dentro do lado masculino um universal plural, né? De alguma forma, o Freud consegue fazer, tipo assim, o Lacan faz isso do lado masculino também, mas tem uma tendência à homogeneização. Então, assim, o que eu aposto que existe dentro dessa questão do binarismo é de pensar assim, bom, é no mínimo 2. Isso vai se apresentando de vez em quando na psicanálise, é interessante ver as respostas que alguns psicanalistas dão, né? Então, tipo assim, Freud, a Butler, por exemplo, vai falar que quando Freud já fala da bissexualidade inerente, né? Na verdade, ele está tentando heterossexualizar a pulsão, sabe? Tipo assim, não, é porque eu tenho um lado masculino que eu fiquei interessada em alguma coisa em uma mulher, né? Tipo assim, ele tenta construir uma narrativa onde isso se torne mais possível, mas ele fala que mais preservando, né, um lado melancólico da heterossexualidade do que, de fato, afirmando que os sujeitos são todos bissexuais ou que alguma coisa... ou quando a pulsão ela encontra o objeto, sabe, na ponta de um nariz brilhante, né? Tipo assim, não, mas isso aí, independente do corpo, fala assim, não, isso aí é por conta de algo que é inerente, né? Essa sexualidade antes da organização, até um pouco anterior à própria organização, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar o que o Freud faz com o binário, porque ele vai pensar em termos duais, né? Tipo, se ele vai pensar é sempre sadomasoquismo, né? Tipo, se ele se serve disso de uma outra forma, né? E quando a gente vai pensar dentro da tábua da sexuação, né? O Lacan servindo de Freud, né? E matematizando isso, enxugando um pouco isso do imaginário, blá, 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 colocando isso em termos lógicos, ele está mostrando o que se produz também. A gente tem que ficar pensando no sujeito sempre a partir da diferença sexual, pensar o sujeito sempre a partir da identidade, né? O que isso informa, né? O que isso coloca em termos de possibilidade de existência, de estética de existência. E ele coloca uma coisa que é da ordem do feminino e que concerne a todos os sujeitos. Ele chama isso de feminino não por conta das mulheres, não por conta de existirem pessoas que têm vagina, existirem pessoas que têm uma certa expressão no mundo, né? Mas ele coloca dentro do campo do feminino aquilo que não se conformou tão bem a essa narrativa, né? A essa estrutura mitológica que foi colocada para a ordenação dos corpos, né? E isso tem a relação com o próprio sexual, né? Com aquilo no sexual que é insubmisso. Então, assim, eu acho importante insistir isso. Não é todo o sexual que é indeterminado e que é insubmisso, né? Tipo assim, mas existe alguma coisa que faz frente, que faz limite lógico, né? Por isso que o não todo, eu até proponho que ele pode ser lido de duas formas, né? Que é um não todo, que ele nega o todo, mas não totalmente, significa que ele é parcial, né? Mas significa que ele faz uma afronta à universalidade, uma afronta a tentar transformar tudo igual, né? Um mundo onde as meninas vestem rosa, os meninos vestem azul, né? Esse mundo lindo da Damares, faz uma afronta, tensiona aquilo de alguma forma, né? E existe um todo, a possibilidade de negar o todo totalmente, integralmente. Negar essa forma de vida que está estabelecida assim e ver o que pode surgir a partir daí. Pegar, inclusive, a possibilidade da destruição enquanto potência criativa. Não sabemos o que virá, né? E a gente vê, tipo assim, psicanalistas ficam defendendo a diferença sexual, né? Se resguardando disso. Tipo, se eu não quero enfrentar isso, eu não quero saber o que vem aí. Como que você vai saber o que vem se você se nega a escutar esse sujeito que baixa a porta do seu consultório? Ou se você já escuta falando assim, bom, esse sujeito, na verdade, é um sujeito muito normativo, porque ele não entendeu o que são posições de discurso. Gente, tipo assim, o que esperar, né? O que esperar dessa clínica, se a posição for sempre de defender, né? Tipo assim, que é preciso manter, né? Que a diferença sexual importa para a psicanálise. Eu acredito que importa no sentido de demonstrar, né? Que a gente se organizou dessa forma até então. Isso tem força de ordenação, né? Eu, por exemplo, tenho muita preguiça quando alguém conta, por exemplo, assim, pega um mito e fala assim, esse poderia ser um mito implementado à sociedade, né? Uma crítica que o Bataille vai fazer a Barthes, né? Que o Barthes tentava trazer assim, mito e utopia, né? A origem pertenceu, o futuro pertencerá.
aqueles que possuem algo feminino. Uma passagem belíssima, né, que eu amo, inclusive coloquei no meu primeiro livro como epígrafe, mas a questão é justamente da arqué. Qual é o problema da arquia? É o princípio comandante. Então, se eu suponho que no princípio, né, a origem pertenceu ao feminino, isso informa, isso comanda que lá no final, tipo assim, ele pertencerá àqueles que têm algo do feminino novamente, né? Então, assim, esse problema, imagina assim, é tão problemático para a clínica um analista que fica tentando reiterar que a diferença sexual existe e que as pessoas precisam se organizar assim, quanto um psicanalista, por exemplo, que toma uma posição assim, não, eu sou uma psicanalista feminista. E de ficar pensando também que eu também tenho um princípio comum da minha clínica, que é de tornar os sujeitos, tipo assim, não, você está num relacionamento abusivo, fica informando os sujeitos, fica tentando transformar aquilo, tipo assim, em outra forma de vida que talvez não seja o que o sujeito vai trazer. Então, assim, eu acho isso importante de pensar a clínica, porque vão sim surgir sujeitos, a psicanálise prova uma certa desidentificação dos corpos, né? É o ponto que ela é diferente da política, né? Porque ela promove uma desidentificação, mas vão haver corpos que vão surgir na clínica que vão precisar de identificação, de nomeação, de identidade, de lugar, de construir um lugar, né? Se a gente fizer uma clínica mais ou menos interessante, tipo assim, sofrimento mais ou menos legal, determinação e determinação, e aí de fato a gente não está ouvindo mais ninguém. Eu tenho mais perguntas, não sei se o Guilherme quer comentar, senão vou passar a próxima pergunta, que é uma pergunta da Silvia Fernandes, pode ser para os dois, ver quem quer responder, que diz assim: em que medida os vários deslocamentos produzidos pela heterogeneidade das transexualidades poderiam produzir novas instâncias narcísicas como desafio à psicanálise? Deu para captar a pergunta dela ou quer que eu repita? Eu não sei se eu entendo. Olha, em que medida os vários deslocamentos produzidos pela heterogeneidade das transexualidades poderiam produzir novas instâncias narcísicas como desafio à psicanálise? Eu vou imaginar que eu entendo que seria uma instância narcísica. Eu não sei exatamente o que seria uma instância narcísica. Mas eu vou imaginar, então eu já estou respondendo assim, ó, eu estou imaginando que instância narcísica é uma possibilidade de reivindicação de uma identidade, é um lugar a partir do qual. E aí eu estou imaginando que a pergunta é assim: como que reconhecer que transexualidades operam na mesma chave das homossexualidades pode produzir outros lugares para estar? Estou imaginando uma pergunta que é assim. E aí, qual que é o nome dela, Paulo? Silvia Fernandes. Depois a Silvia fala se era mais ou menos isso, Silvia. Mas estou imaginando que é isso. E aí o que eu te responderia é assim: esse potencial produtivo, que eu vejo como um potencial produtivo, e acho que estou alinhado com Maíra, porque somos contemporâneas uma da outra e estamos, né, trabalhando numa mesma trincheira, com ferramentas que às vezes a gente até empresta uma para outra. E aí o que eu estou pensando é o seguinte: existe um potencial grande, muito grande, da implosão de algumas categorias. Acredito que isso que a gente está vivendo agora, no 2020 e tantos, não é o que a Wendy Brown chamou de escombros do neoliberalismo. Quer dizer, é o escombro do neoliberalismo, mas a gente está vendo também os escombros de algumas coisas que a gente está derrubando, mas que não podem ser reconhecidas como derrubadas. A queda da imago paterna, né? Ainda que tenha caído, ela não pode se reconhecer caída. O bolsonarismo
É o retorno do grande pai que reestabelecerá uma ordem, mas ao mesmo tempo é a perversão disso, porque ele representa uma ruptura reacionária, né? Ele é uma irrupção conservadora. Então, o que eu fico imaginando de possibilidade, o reconhecimento de transexualidades, é que elas deslegitimam a centralidade da cisgeneridade, da heterossexualidade. Elas colocam essas duas posições como posições normativas. E aí elas nos auxiliam a ver que essas coisas que estão invisíveis, não nomeadas, elas precisam dessa posição do invisível não nomeado. Porque quando elas aparecem e são nomeadas, elas ganham o estatuto de mais um. A potencialidade do reconhecimento das transexualidades como identidades a partir das quais é o questionamento da cisgeneridade como mais uma categoria, e não há. Só que essa mais uma dominou uma posição, ocupou uma posição de dominação. E ela produziu um tipo de mundo. A heterossexualidade é só mais uma, só que ela se estabeleceu como A. E ao se estabelecer como A, ela criou ela produz uma estrutura. Este mundo que a gente conhece é o mundo fruto da heterossexualidade, cisgeneridade, branquitude, colonialismo, capitalismo. Se a gente está insatisfeito com o mundo que a gente construiu, a gente vai precisar retirar da posição de dominação essas identidades que se pleitearam como normais e chamaram as outras de anormais, que se pleitearam como saudáveis e chamaram as outras de doença, que se pleitearam como lei e chamaram as outras de crime, que se pleitearam como o caminho, a verdade, e chamaram as outras de pecado. E aí, de novo, não sei se eu respondi, mas eu estou respondendo o que eu acho que eu entendi da pergunta. Se Maíra quiser falar, eu entendi o que você falou, acho que entendi, mas também há uma enorme resistência desses lugares, dessas pessoas abrirem mão dessas posições de dominação. Né? É uma luta isso, porque também há uma enorme resistência de ninguém vai entregar esse osso assim. Exato. Com facilidade. E é por isso que a nossa luta não é para que as pessoas abram mão, né? É para que a gente tome da mão dela, né? Eu comecei a minha fala falando, agora o lixo vai falar, e vai falar numa boa. Porque o que a Lélia Gonzalez, quer dizer, uma tradição infinita de feministas negras está falando meus anjos, bem-vindos a uma outra realidade social na qual vocês vão sentar a bunda na cadeira e ouvir. Chega de falar. A gente está farto de vocês falando. Chegou a hora de vocês ouvirem, né? Esse meu amigo, Henrique Vicentini, ao qual me referi no início, ele deu um curso, um seminário, ano passado, que chamava Introdução à Psicanálise de Linha Lacaniana. E na aula número 1, ele fez uma coisa que eu tive que fechar a câmera, porque eu tive uma crise de risco. Ele falou assim, quem inventa a psicanálise são as histéricas. Não é o Freud. Quem inventa a psicanálise são... Quando a Elizabeth von, não sei das quantas, fala para o Freud, cala a boca, puta merda! Cala a boca, deixa eu! Então, e se a gente consegue saudar a psicanálise a partir de um cala-boca, deixa eu, tem coisa para a gente trabalhar aqui. Maíra quer comentar alguma coisa? Eu tenho mais perguntas. Achei perfeito esse comentário, porque realmente, né, a gente fica louvando muito Freud, mas é uma coragem enorme também dessas mulheres que se expuseram a falar, né? Tipo assim, tinha uma moral recaindo no sofrimento e uma moral recaindo de forma muito pesada sobre esses corpos, né? Agora, eu vou fazer um gancho também, a partir do que você entendeu que a Silvia colocou, né? Até dessas heterogeneidades, transexualidades, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas assim, preocupadas com, mas e se cada um reivindicar um nome para si? Ou reivindicar uma identidade ou uma categoria para si, né?
ou então algumas coisas em termos assim, bom, a gente precisa minimamente escrever um sujeito dentro do laço social e, às vezes, algum tipo de inscrição causa até alguns problemas, né? Por exemplo, homens trans, né? Que uma vez registrados enquanto homens, né, perdem direitos a alguns planos, como o plano ginecológico no SUS ou nos planos de saúde mesmo, né? Então, são coisas que vão surgindo, né, que a gente ainda está vendo o que vai ser feito, como que vai ser feito, né? Mas, assim, que pedem algum tipo de adequação dentro do laço. E, para além disso, tem um certo pânico moral, né? Um pânico generalizado das pessoas, assim, mas como existe alguma coisa que é do lado feminino, né, da tábua, que vai para essa multiplicação, né, tipo assim, nessa proliferação, já que não unifica, não tem isso do traço, da identidade que dá uma consistência única, né? Tipo assim, isso tende, né, à infinitização. As pessoas começam a ficar com medo um pouco assim, bom, será que vai explodir a norma a ponto de a gente poder celebrar qualquer existência sine qua non? E a Butler fala que não. Tipo assim, a Butler tem um ponto interessante, que ela é mais Hegel, ela vai para Hegel, né? O Preciado vai para Deleuze, né? Que a Butler vai falar justamente assim, não, a norma sempre vai existir. Agora, a gente pode estar sempre redescrevendo a norma, né? Por isso que eu acredito que ela tem até uma posição que é mais condizente com a vida, né? Porque nós, na clínica também, a gente entende isso, né? Tipo assim, a gente entende que o sujeito vai precisar minimamente de um nome, de um semblante, de uma identificação para se localizar, para se fazer representar no laço social. O semblante não representa nada, ele é semblante de semblante, mas ele tem uma ligação, uma ligação libidinal com algum artefato, e algum artefato que pode estar ligado, inclusive, aos artefatos sexuais da nossa cultura, né? Um vestido, né? Uma coisa assim, pode significar mais para o sujeito do que simplesmente uma peça, um vestuário, né? Qualquer que ele precisa vestir. Então, assim, são questões que são interessantes, que o Preciado ele já caminha para outro ponto, né? Que faz com que a fala dele seja também muito mais combativa a algumas posições da psicanálise, né? Porque para ele existe, inclusive, a possibilidade de negação total da norma. Então, não é igual a Butler pensando em redescrever a norma, ou a lógica do masculino, né? Que já prevê que existem elementos excluídos, né? Esses aqui são iguais, o pai está morto, né? O pai é a exceção que comanda, né? A exceção que informa qual que é o traço, né? Que organiza toda a comunidade de irmãos, né? Mas, assim, para o Preciado, a gente vê assim, bom, a gente pode, inclusive, depor a República, a gente pode, inclusive, depor aquele que se julga detentor de reconhecimento. Então, assim, politicamente, ele é mais radical do que a Butler, mas, assim, em termos clínicos, a gente sabe também que a gente também não convida um sujeito a não se ancorar minimamente, em nenhum tipo de ordenação fálica. Se alguma coisa, ele precisa ter alguma pegada, né? Tipo assim, senão aquilo, de fato, leva o sujeito ou ao desamparo ou à devastação. Ótimo. Olha, nós estamos quase acabando o nosso tempo, temos mais 5 minutos, mas não quero deixar de ler que não é bem uma questão, se vocês quiserem comentar alguma coisa, do Guilherme Wolff Lemos. Ele faz um comentário sobre a fala do Marco Antônio Coutinho Jorge, que Guilherme trouxe. Olha, a partir desta fala transfóbica do Coutinho, penso, por exemplo, no caso de pessoas transfemininas lésbicas ou pessoas transmasculinas gays, ou de pessoas trans não monossexuais de forma geral, e de como isso tensiona esse discurso cis, heteronormativo e binário, né? Porque existem pessoas que fazem a transição e se definem como homossexuais, quer dizer, elas não estão se defendendo de uma homossexualidade porque elas são homossexuais, né? Como o caso de um rapaz que chegou para o juiz, falou, eu quero me transformar em mulher, e foi com a namorada, e o juiz perguntou, mas se você tem uma namorada, por que você quer virar mulher? Ele falou, porque eu sou lésbica. Né? Eu sou lésbica, então acho que é isso que ele está apontando aqui, que nem toda associar o transgênero a uma defesa contra a homossexualidade, embora a gente possa pensar, sim, em alguns casos isso pode existir, mas o que se não pode é universalizar. Querem comentar alguma coisa?
aquilo que eu falei sobre o perigo da consistência imaginária dada a realidade, quando eu falei do Coutinho, e qual é o nome do rapaz que fez o comentário? Guilherme também? Guilherme Wolff Lemos. O meu xará, eu acho que ele pesca uma coisa importantíssima, que, de novo, né? Gente, eu sou professor de literatura. O que eu estou fazendo aqui? Tô lendo, né? A gente que ensina a ler, a gente lê. Para mim, a partir da minha área de trabalho, o que a psicanálise bom, infinita, mas o quê? Qual que é essa pedra fundamental da psicanálise? É a historinha de quando o João fala do Pedro, eu não sei nada do Pedro. Eu não sei nem se o Pedro existe, mas eu passo a escutar alguma coisa do João, né? E essa é a pedra fundamental da psicanálise, como alguém que está preocupado com a análise do discurso. E ficar pensando nesse grande escorregão que o Coutinho dá, quando ele produz uma obra fundamental para a despatologização das homossexualidades, mas essa generosidade desaparece quando ele se refere à transexualidade no singular. E aí essa transexualidade no singular já me narrou o que esse sujeito está interessado em falar, né? Ele olha para a transexualidade a partir desta posição de sujeito homossexual, que não faz sentido, é uma perversão, é normativo, é a implosão de uma luta política, né? Para me defender da homossexualidade, eu vou virar trans. Não, gente, mas não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Porque não está aí. O tanto de pessoas trans pansexuais, o tanto de pessoas trans lésbicas, né? Uma mulher trans lésbica, um homem trans gay, um homem trans bissexual, enfim. Maíra, suas últimas, estamos encerrando. Então... eu queria só fazer... A Butler tem a matriz heterossexual, é importantíssimo para a gente pensar isso, porque ela mostra um pouco... Esses são sempre os nossos problemas quando a gente pega a experiência sexual como arquétipo, né? Que, tipo assim, é o princípio que comanda. Então, assim, tem um sexo, né? Esses são os dois sexos, eles comandam tais expressões de gênero que informam também tal tipo de desejo, né? E a gente acredita tanto nisso, né? Isso é tão da ordem do imaginário, isso é tão forte, tão enraizado na nossa cultura, que uma expressão do tipo, assim, um transexual homossexual dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Fala assim, não, mas pra quê? Como assim, né? O que que... Tipo assim, então você nem está tentando ficar tão normativo assim, né? Como se fosse uma tentativa de localizar por que algum sujeito faria isso, ou gostaria de fazer isso, né? Essas visões morais sobre o corpo, né? Isso é uma mutilação, isso é uma violência. Bom, será que isso é uma violência ou será que o nosso próprio entendimento, o que a gente produz da própria norma, já não é uma violência em si, né? O Preciado coloca a questão, será que uma sociedade com norma, ela não é sempre uma sociedade violenta? Sempre querendo informar os corpos como que eles devem se adaptar ou não, né? Para a Butler sempre vai ter norma, a gente pode ter uma norma menos violenta, mas assim, isso que incide no corpo, incide tentando criar suas marcas, né? Tem a sua violência, né? E assim, eu acho que a gente, na nossa sociedade ainda, né, essas marcas primeiras, assim, da infância, onde é mais difícil simbolizar algumas coisas, e essas marcas que tocam muito no campo do sexual, né, tipo assim, elas têm ainda um lugar que é diferente do que... Mas mesmo assim, isso vai ser o resto da vida processado e atualizado e ressignificado. Ótimo. Olha, excelente. Eu queria agradecer muito a vocês dois, Guilherme e Maíra. Foi um prazer enorme. Tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando devem ter aproveitado muito dessas colocações tão ricas que vocês fizeram. E eu, pessoalmente, fiquei encantado e gostei muito, achei ótimo. E Maíra, mais uma vez, Maíra que soube disso aqui tudo ontem e faz né, essa fala tão brilhante, tão bacana, e esse entendimento tão bom com o Guilherme, também te agradeço muitíssimo, Guilherme, tá bom? Então, vamos encerrar aqui, porque 16h começamos uma nova mesa. Eu passo, muito obrigado a vocês, eu passo, então, a palavra a Liliane Savagé.
Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez a Guilherme, a Maíra, essa mesa maravilhosa. Nós teremos agora um intervalo de 15 minutos e retornaremos às 4 horas. Obrigado.